Boa tarde, eu sou o Dr. Renan Francisco Oliva, médico neurologista, perito judicial, assistente técnico. Hoje trazendo um tema muito importante quando se pensa na avaliação pericial de alegados casos de erros médicos, principalmente em situações que o profissional médico ou o paciente houve o atendimento muitas vezes em hospitais, instituições com poucos recursos. Sabemos que, infelizmente, né, dentro da dinâmica principalmente do SUS e principalmente em localidades mais remotas, muitas vezes a estrutura hospitalar e dos serviços de saúde ela é muito precária, muito simples, o que com certeza expõe tanto o paciente a possíveis riscos e danos, quanto ao profissional e a equipe que está atendendo devido muitas vezes demora em transferências ou mesmo falta de recursos. Dentro desse contexto, é muito importante se avaliar basicamente três coisas, que é o que a média dos profissionais, seja da equipe multiprofissional, profissional médico, faria naquela situação baseada em protocolos de tratamento com os recursos que ele dispõe. Então, é um parâmetro muito usado tanto na avaliação pericial quanto no julgamento, em que, ao se avaliar todo o ocorrido, se verifica o que o profissional médico comumente faria. Como exemplo, eu cito, diante de uma dor torácica, a solicitação de um eletrocardiograma, o diagnóstico de um possível infarto e o encaminhamento. Ou, por exemplo, diante de uma situação de uma falta de ar, a realização, uma avaliação detalhada e uma solicitação de um raio-x de tórax, por exemplo. Outra é o quão diligente o profissional médico foi, que é um segundo ponto muito importante. Significa que mesmo na carência de recursos, o profissional ele buscou empregar todos os meios disponíveis em favor do paciente. Por exemplo, um serviço, ele pode não dispor de um medicamento trombolítico para tratamento do AVC, do infarto, ou mesmo dispor de uma UTI, porém, mesmo assim, o profissional médico ele buscou utilizar todos os recursos, garantindo o suporte necessário para então encaminhar aquele paciente para um serviço que tivesse melhor estrutura ou recursos mais avançados. E o terceiro, que não apenas em regiões ou hospitais com poucos recursos, é a confecção de um prontuário muito detalhado, principalmente constando data, horário, o que foi relatado pelo paciente e as condições em que ele se apresentava, tanto relacionado aos principais órgãos e sistemas, por exemplo, cardiológico, respiratório, do ponto de vista neurológico, um exame neurológico, ainda que sumário, mostrando como estava o nível de consciência, força muscular, se havia febre ou não, junto com a descrição dos sinais vitais, dos exames básicos realizados, que o prontuário médico ele acaba sendo o principal meio de prova para comprovar se um atendimento ele foi adequado ou não. Então, em resumo, num cenário adverso sempre se avalia a média do que seria esperado do profissional naquele momento, o quão diligente ele foi ao utilizar os recursos que ele dispunha e o quão detalhado e descritivo está a documentação médica, principalmente nas condições em que o paciente se apresentava, nas condutas que foram decididas e assumidas pela equipe e nos esclarecimentos e orientações prestados também, tanto ao paciente quanto aos familiares responsáveis por ele.